Eu não sei por qual motivo na minha casa nunca tivemos um quadro pendurado na parede. Nem na sala, nem no quarto, em lugar algum. Nem mesmo imagem da família nós não tivemos. Eu não sei se era o meu pai ou era minha mãe que não gostava de quadros dentro da casa. Uma vez eu ouvi a minha mãe conversando com a minha avó que na casa de uma tia dela tinha um quadro que as pessoas olhavam para ele e parecia que a imagem que estava lá pintada se movia. As pessoas andavam pela sala e parecia que os olhos daquela pintura seguia todos os que passavam ali. Parecia que ficava vigiando o movimento dos moradores da casa lá da minha tia. O meu pai também sabia sobre este assunto e talvez seja por isso. E nem ele, nem a minha mãe quisessem um quadro dentro da nossa casa. Eles não gostavam de falar sobre essas coisas. E quando alguém começava a falar, eles davam um jeitinho, iam disfarçando e acabavam mudando de assunto para pôr um fim naquela conversa. Esses assuntos sobrenaturais, eles não queriam tocar muito nesta tecla. Então, lógico, eles faziam de tudo para evitar que alguém começasse a falar sobre estes eventos que aconteciam, que deixavam as pessoas assustadas. Mas a minha avó, quando ia na minha casa, dificilmente eles conseguiam fazê-la parar de falar sobre esses acontecimentos. Ela tinha muitas histórias do tempo antigo, principalmente de quando ela era uma jovem menina e a mãe dela e também parentes, primos, primas da minha avó contavam que viram coisas esquisitas, coisas assustadoras, talvez personagens do outro mundo que vinham durante a noite rondar a casa, arrastar instrumentos pelo chão, fazendo barulho de madrugada ou derrubando vasilhas das prateleiras lá na cozinha. Antes de começar a contar para vocês o que aconteceu comigo no ano de 2013, eu quero me apresentar. Eu me chamo Ricardo e naquela época eu tinha 12 anos. E eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu. E naquele ano, a gente estava aguardando as férias escolares do meio do ano. E a gente contava nos dedos os dias passando para que chegasse logo essas férias, porque o meu pai havia prometido para todos nós que durante as férias escolares ele iria nos levar num sítio do meu tio, na cidade de Rincão, perto da cidade onde a gente mora. Nós moramos em Araraquara e o sítio do meu tio era na cidade vizinha. Quando chegou o dia da gente viajar, já estávamos todos de férias, o meu pai também pediu para que convidássemos alguns amigos que quisessem ir conosco. E também foi 2 primos nossos. A minha mãe também foi junto. E uma tia também levou os filhos dela junto com a gente. O sítio era muito grande e a gente pretendia se divertir bastante naquele lugar. Isso é o que passava pela nossa cabeça. Tudo era novidade para a gente. Nós éramos crianças, eu o mais velho da turma, mas eu também nunca tinha feito um acampamento num sítio. Já conhecia o local, já tinha ido algumas vezes lá com meu pai, mas nós nunca fomos para fazer um acampamento lá no meio do mato. Tinha um rancho que o meu tio construiu naquele lugar, onde ele guardava as coisas dele. Às vezes ele reunia a família e fazia churrasco lá perto daquele rancho. E muitos dormiam ali. Quem gostava de pescar, aquela casa era excelente como um abrigo. E foi dentro deste rancho que algo sinistro e assustador mexeu com o consciente, com a cabeça minha e de um irmão e de um primo meu que também viram junto comigo. Quando aquele negócio aconteceu, eu pensei que fosse um sonho, mas eu fiquei pensando depois, se fosse realmente um sonho que eu tive, o meu irmão e o meu primo também não teriam visto a mesma coisa que eu vi. Tanto que os 2, sendo mais novos,
choraram de medo e chamou a atenção das outras pessoas que estavam dormindo no quarto ao lado. Como nós fomos no meio do ano para aquele sítio, nós enfrentamos o inverno e os nossos primeiros dias naquele lugar não foram assim tão agradáveis, principalmente a primeira noite. Estava muito fria, mas tanto meus irmãos, meus primos e eu, a gente ficava fazendo planos de sair o sol no dia seguinte e a gente conseguir tomar banho no riacho, brincar lá no meio do mato, brincar de Tarzan, fazer balança com cipós, brincar de esconde-esconde, procurar frutas naquele lugar. É isso que a gente conversava durante o nosso tempo, na nossa primeira noite, ali dentro daquele rancho. Enfim, a noite chegou. Depois que todos se alimentaram, nós pegamos as nossas coisas e eu tinha levado uma mochila com muitos doces. Tinha bolacha, doces, balas, chicletes dentro da minha mochila. E levamos colchonetes também, porque não tinha quarto para todos ali naquele rancho e também não tinha camas. Nós fomos lá em várias pessoas, então alguns, os mais novos, foram com as mulheres para dentro dos quartos. O meu pai foi dormir na sala, eram 3 cômodos que tinha ali, e eu, um irmão e também um primo, pegamos nossos colchonetes e fomos dormir na cozinha. Durante a madrugada, meu primo e meu irmão já estavam dormindo e eu continuava ainda acordado, pensando no que poderia fazer no dia seguinte e me ajeitando ali com o cobertor para me proteger mais do frio que estava fazendo naquela noite. Nesse momento, eu ouvi algum barulho. Parecia que alguém havia se levantado e estava mexendo nas coisas lá da pia. Eu tirei a coberta de cima da minha cabeça e comecei a espiar para tentar descobrir quem estaria ali. E a pessoa estava de costa. E eu não consegui reconhecer quem era que estava mexendo nas coisas ali. Parecia que estava mexendo na minha mochila. Tomando cuidado para não fazer barulho, eu estiquei o braço e balancei o corpo do meu primo que estava dormindo bem perto de mim. Ele acordou e eu fiz sinal para ele ficar quieto. E mostrei com o dedo assim na direção onde estava aquela pessoa. O meu primo também ficou olhando. E nenhum de nós dois conseguimos reconhecer quem estava ali. Mas era uma criança. E isso nós dois sabíamos que era uma criança que estava lá. Mas não era nenhuma criança das que foram junto conosco naquela viagem. De repente aquela pessoa se virou e começou a vir na nossa direção. Quando se aproximou da gente, o meu irmão mais novo, que estava dormindo, acordou naquele momento. Ele olhou para aquela criança e deu um grito. Ele se assustou. Com o grito, o meu primo também chorou, ele se levantou e saiu correndo. Eu fiquei ali parado sem saber o que fazer, eu também queria gritar, chamar o meu pai, mas eu fiquei com medo de fazer muito barulho e, por eu ser o mais velho, talvez o meu pai ou a minha mãe quisesse bater em mim, pensando que eu havia assustado as 2 crianças. Aquele vulto que estava olhando para mim naquela hora, eu consegui ver os olhos daquela criança. Eu vi o rosto da criança olhando para mim e parecia que ela estava chorando. Não sei, talvez estivesse com fome, por isso estava mexendo na minha mochila, tentando pegar os meus doces, as minhas bolachas. Então, assim, de súbito, ela se virou de costas e começou a caminhar na direção da parede. Nessa hora eu não aguentei, eu gritei. Quando eu vi que aquela criança atravessou pela parede de madeira ali do rancho e desapareceu. Nesse momento, então, eu gritei, me levantei e saí correndo e fui lá para o quarto onde a minha mãe estava dormindo e contei a ela o que tinha acontecido. Naquela hora, houve um coral de choro dentro daquele rancho. Nós 3 sabíamos por que estávamos chorando, mas as outras crianças não tinham nem ideia do porquê começaram a chorar. O meu pai se levantou rapidamente, acendeu a luz e foi até o quarto perguntar para a gente o que tinha acontecido. Eu estava sentado na cama, contando para minha mãe ainda o que nós vimos lá na cozinha. E a minha tia estava acalmando o meu primo, que também estava chorando muito. O meu pai ouviu toda aquela conversa e disse que tinha sido somente um sonho.
Mas claro que não era um sonho. De forma alguma. Eu falei para ele ainda: pai, eu vi. O meu irmão viu, o meu primo também. Nós três vimos aquela criança lá na cozinha. Ele saiu do quarto e disse que ia dar uma olhada lá fora. Ele foi até a cozinha. Daí ele abriu a porta lá do fundo e, usando uma lanterna, ele caminhou um pouco ao redor da casa, mas não encontrou ninguém. Depois ele voltou falando que a porta da cozinha estava trancada, então ninguém passou por ali. Mas ele estava tentando acalmar a gente, mas eu vi nos olhos dele que também ficou um pouco preocupado. Ele sabia que naquele lugar escuro, no meio do mato, talvez pudesse surgir alguma assombração. Mas é claro que isso ele não iria falar no meio da gente, perto das crianças assustadas ali, principalmente depois do que aconteceu conosco lá na cozinha. Depois disso, a minha mãe se levantou, ela e minha tia foram até a cozinha preparar um chá para servir para a gente, já que estava muito frio e todos estavam acordados. Ela quis fazer um lanche naquela hora da madrugada. Nesse momento, eu fiquei com o meu pai lá na sala e as outras crianças, algumas ficaram conosco e uma parte delas foram para a cozinha junto com a minha mãe e a minha tia. De repente, o meu primo olhou na parede e ali havia pendurado um quadro de uma criança que era exatamente do jeito que nós vimos lá na cozinha. Era a criança daquele quadro que parecia que saiu daquela pintura e caminhou até a cozinha em busca dos nossos doces que estavam dentro da minha mochila. Depois que meu primo mostrou para mim e começou a tremer, eu olhei e também fiquei trêmulo. E eu falei para meu pai: pai, é essa criança que estava na cozinha. É ela. Ela saiu do quadro e foi até lá na cozinha mexer nas nossas coisas. O meu pai falou: não, isso é besteira, isso não pode acontecer. É somente uma pintura. Mas eu tenho certeza que aquela criança que estava na cozinha, que se aproximou do lugar onde a gente estava dormindo, era a mesma criança daquele quadro que estava pendurado lá naquela parede da sala do rancho. Eu não sei se era uma menina ou era um menino. Até hoje não descobri qual foi a intenção do pintor em fazer aquela figura. Alguns falam que é menina, outros falam que é menino, mas eu não sei. O que eu sei somente é que aquela figura estava na cozinha, mexendo nas minhas coisas, e se aproximou do lugar onde eu, meu primo e o meu irmão estávamos dormindo. Nós vimos, nós três vimos. Depois, somente eu vi aquela criança, aquele vulto, atravessar pela parede e desaparecer naquele lugar.